Pai, senhor Edson Roberto. Tudo bom? Caiu o outro lá. Pai, sua irmã Jussara. Minha Dileuza. A paz do Senhor. Tudo bem? Mais 3 minutinhos a gente começa, tá? Vai ser o irmão Suiane Couto. Tudo bem? Tô bem, só tô cansado, Dinho. Trabalhando muito. Irmão Fabrício, irmão Anderson. Glória a Deus. Tá todo mundo aí na quarentena, pessoal? Pai do Senhor, irmã Sheila, irmão JB. Fabrício tá com a Denise aí, Fabrício? Pai do Senhor, irmã Patrícia Xavier. Glória. É isso aí, irmã Neuri. Vou mandar aqui um. Amém. Eu posso começar já, irmãos? Vou perguntar se tá todo mundo aí, porque aí já vai entrar gente, né? Mas vocês acham que já dá pra gente começar? Me dá um joinha aí quem acha que pode começar, tá? Irmã Paula Furtado. Caiu o outro lá e a gente voltou aqui, tá certo? Paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração, dando início aqui ao nosso culto de ensino. Eu vou tentar ao máximo interagir com os irmãos, tá? Se vocês mandarem alguma mensagem aqui, eu vou tentar responder. Irmão Adilson, que prazer recebê-lo aqui, a paz do Senhor.
para tentar ficar um pouco mais dinâmica a live, tá? Eu acho que o modelo que a gente adotou na última quarta-feira foi melhor do que na anterior, né? Assim dá pra gente ficar mais tempo conversando. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, não tenham vergonha nem preocupação. Podem, pai e sua irmã Licíntia, podem colocar aí no chatzinho aqui, né? Pode escrever que a gente vai tentar responder. Se eu não souber, depois eu respondo, tá certo? Que eu não vou dizer que eu sei de tudo. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para os irmãos nesse momento curvarem suas cabeças, né? Para a gente estar apresentando esse momento a Deus. Eu sei que é a distância, mas nós cremos que estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus para estudar a palavra de Deus. Isso é algo grandioso e maravilhoso, né? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, louvamos o teu nome pela tua presença, porque tu és o Deus da nossa salvação, e nós temos certeza, Senhor, em ti, que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, Senhor, de privação, em que nós não podemos nos encontrar, que muitos dos nossos, Senhor, estão passando por dificuldades grandes, nós queremos, Jesus, te apresentar esse momento dedicado a ti, para estudo, Senhor, e aprendizagem da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra é viva e ela é esperança e alimento para as nossas almas. Nós precisamos tanto, Senhor, da tua palavra como nós precisamos do pão de cada dia, porque ela alimenta o nosso espírito e a nossa alma e a nossa comunhão contigo. Então fala conosco, Jesus. Essa é a nossa oração. No teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Flávia Duarte, a paz do Senhor. Irmã Cristiana também, a paz do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos, quem tiver uma Bíblia aí, por favor, para abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus. Vamos ler o capítulo 1 de Hebreus, verso 1. Vou pegar outra Bíblia aqui, tá? Meu pedestal é 1, 2, 3, 4, um conjunto de 4 Bíblias. E aí eu vou, enquanto a gente estiver estudando a palavra de Deus, eu vou estar com essa Bíblia, palavra-chave. Eu até indico aos irmãos, eu não estou recebendo nada deles não, tá, irmão? Não é propaganda não. Porque ela tem as palavras-chave no hebraico e no grego, tá? Então, para quem quer estudar a Bíblia, é bem legal mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Eu já tenho aqui no computador o texto, mas eu peguei a Bíblia para ler com os irmãos aqui, tá certo? Ó, Biblona. Os irmãos acharam? Deu tempo de vocês acharam? Digam um amém aí. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos repetir, é um texto pequeno, é daqueles textos bons de decorar da palavra, tá certo? Tem um significado enorme. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, a aula de hoje, eu acho que ele vai acabar não acessando, porque hoje é o aniversário da namorada dele, né? Mas foi um pedido, conversando com o irmão Gabriel, sobre sugestões para a gente poder estar ministrando aqui no culto de ensino. A gente teve mais umas palavras de ânimo para a igreja, mas eu creio que quanto mais a gente conseguir retornar para a nossa rotina, mesmo que seja à distância, melhor. Hoje a gente vai ter uma aula com uma abordagem teológica um pouco mais estruturada, tá certo? E ele estava falando, ó pastor, eu gostaria muito que tivesse um culto de ensino em que a gente pudesse ter um panorama geral da Bíblia, para que a gente pudesse ver livro por livro, cada um e tal. E aí do desdobramento dessa conversa, ou pelo menos o que eu entendi que ele queria, surgiu a ideia da gente fazer um panorama bíblico, tá certo? Obviamente, primeiro a gente vai fazer esse panorama bíblico do Antigo Testamento, depois, a depender presencialmente ou aqui à distância, a gente continua esse panorama geral aqui do Novo Testamento. Eu vou tentar avançar o máximo possível com os irmãos. Então hoje a aula a gente vai tentar entender um pouco melhor o Antigo Testamento, tá certo? Como é que ele foi escrito, por quem, como ele foi estruturado, por que ele é importante, ele vale pra gente, não vale pra gente. Eu acho que são questões básicas, e justamente por serem básicas a gente acaba não parando para
para se atentar e para estudar, e alguns dos irmãos ficam com dificuldade. Amém? Vocês estão me acompanhando aí? Vocês estão falando aqui, que senão eu acho que vocês dormiram do outro lado, tá certo? Então vamos lá. Irmãos, esse texto que nós lemos de Hebreus, ele é muito importante porque ele mostra uma ligação do Antigo com o Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, já escreve no Novo Testamento. E nessa carta escrita, ele vai apontar que Deus, no passado, falou com o seu povo de várias maneiras, tá certo? E ele vai dizer, quando ele autorreferencia, quando ele faz a referência a quem Deus falava, ele vai falar que Deus falou aos pais, tá certo? E quando você vai entender a dinâmica e o contexto de quem ele está indicando como pais, você vai ter o entendimento que Deus falou primeiramente ao povo de Israel. Ora, nós sabemos, pela palavra do Senhor e pela revelação divina das Escrituras, que Deus tinha e tem ainda um plano com Israel. E que o plano salvífico para toda a humanidade, ele foi revelado em Jesus Cristo, da raiz de Davi, da raiz de Abraão, tá certo? Então é do povo judeu, ali, do povo de Israel, que suscita Deus um Messias, e esse Messias que Deus vai suscitar é o Salvador de toda a humanidade. Ora, Deus, durante toda a sua palavra e a narrativa bíblica ao longo da história da humanidade, ele vai apontar quem é esse Messias, qual é a obra que ele vai fazer, vai profetizar a respeito de como seria o seu ministério, como é que seria a sua atuação, o que ele ia fazer aqui, o que ele ia ministrar para nós. E esses relatos, eles estão escritos no Antigo Testamento. Então, muitas pessoas eles querem diminuir a importância, glória a Deus, eles querem diminuir a importância do Antigo Testamento, mas na verdade nós sabemos que o Novo Testamento ele vem trazer a revelação divina do plano da salvação de uma forma concreta, e que as coisas que são apresentadas no Antigo Testamento são como sombras daquilo que a gente viveria no Novo Testamento, mas em momento algum Deus diminui a importância da revelação que foi dada aos antigos, aos pais, ao povo de Israel, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda, porque Deus, nesse contexto, ele vai explicar para a gente características a respeito da sua natureza, Deus vai explicar a criação de todas as coisas, Deus vai explicar como ele se relaciona com o homem, como ele fala à humanidade, como é que ele estabeleceu esse plano divino de redenção. Nós vamos entender o mover de Deus através da história, nós vamos ver como Deus atua individualmente na vida de cada pessoa, nós vamos ver coisas que desagradaram a Deus, que agradaram a Deus ao longo da história de Israel e em vidas pessoais que o relato bíblico vai trazer, e por isso que nós entendemos, segundo aquilo que a palavra do Senhor fala, toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ela é apta para nos orientar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar. Então o Antigo Testamento, irmãos, é uma mina de ouro espiritual para que a gente possa entender um pouco mais a natureza do nosso Deus, quem ele é, o que ele faz, como ele se relaciona com o homem, apontando, obviamente, em todo o tempo para a cruz de Cristo e a salvação que Cristo vai realizar no Calvário, para que nós consigamos alcançar a redenção e a vida eterna. Amém? Glória a Deus? Isso aí foi a introdução, tá? Os irmãos estão acompanhando aí, tá tranquilo? Então vamos lá. Como é que o Antigo Testamento ele foi processado e como é que ele está organizado, tá bom? É uma coisa que a gente às vezes não para pensar ou mesmo para entender. Alguém me fez perguntas há um mês atrás, mais ou menos. Pastor, por que a Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica? Alguém já ouviu essa pergunta alguma vez? Alguém já ouviu? Sim ou não? Então, basicamente, irmãos, o Antigo Testamento que nós temos na Bíblia evangélica, nessa edição que a gente compra lá na CPAD ou na Sociedade Bíblica Brasileira, ela não tem alguns livros do Antigo Testamento que a Bíblia Católica tem. Ora, os judeus também não consideram ou não têm esses livros que foram acrescentados pela Igreja Católica, com todo o respeito, como livros divinamente inspirados, tá certo? A tradução e o cânon judaico e hebraico, ele aponta para essa composição que nós temos de livros na palavra do Senhor, em que nós temos
39 livros, tá certo? Esse número é muito importante que você grave aí na sua memória, anote se quiser. 39 livros que desde a tradição judaica, desde aquilo que é o cânon estabelecido pelos judeus, que era repassado pelos sacerdotes, pelos escribas, isso aí era o que era mantido, tá certo? A partir da Reforma Protestante, lá nos anos 1500 e pouco, vai haver um movimento chamado de Contra-Reforma da Igreja Romana, tá certo? E esse movimento chamado de Contra-Reforma, ele vai acrescentar, para sustentar alguns fundamentos de dogmas da fé católica, alguns livros que nós não temos, tá certo? Então, para que vocês consigam entender bem, esses livros que nós temos aqui, eles foram de geração em geração considerados canônicos e divinamente inspirados pelo povo de Israel, que é o povo autor do Antigo Testamento das Escrituras, tá certo? Beleza? Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Pode escrever, eu estou tentando prestar atenção aqui no que vocês estão escrevendo também, ok? Então vamos lá. Quais são os livros que nós consideramos divinamente inspirados? Ora, são os livros que os judeus, desde a antiguidade, consideram divinamente inspirados, ok? São 39 livros. Os judeus dividem eles em 3 categorias. Eu já cheguei a ministrar, ensinar isso algumas vezes à igreja, né? Você tem a Torá, que é o ensino, a palavra, que é a lei deixada por Moisés, né? Ali é o núcleo duro da fé judaica. Ele está alicerçado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Torá. Nós também chamamos eles de Pentateuco. Por quê? São os 5 primeiros livros, então 5 vem de penta, né? Vocês me entenderam aí. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que nós podemos dizer que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ok? Esses 5 primeiros livros foram escritos em quase toda a sua integralidade por Moisés, o servo do Senhor, tá certo? E nele, irmãos, nós vamos ter a explicação de coisas que já eu vou desdobrar sobre cada um desses segmentos, mas eu já posso adiantar para os irmãos que nós vamos ter Deus apresentar o início de todas as coisas, o início da sua relação com Israel, o estabelecimento dos limites e de como as coisas iam acontecer, e o estabelecimento da própria lei do Senhor, tanto no aspecto moral, quanto no processo, na questão cerimonial, religiosa, quanto no aspecto cívico que Israel vai ter. Joia? Continuando. Os judeus também fazem uma distinção do que eles chamam de profetas. Então eles pegam os livros escritos pelos profetas e categorizam assim. E a terceira divisão que eles fazem é uma divisão que eles chamam de escritos, tá certo? Eu poderia estar dizendo aqui os nomes em hebraico, tudo, mas acho que só vai complicar a vida dos irmãos. Os escritos contemplam os cânticos, os salmos, alguns outros livros que trazem alguma história. Então, basicamente é isso. O tempo que a gente tem também eu não vou aprofundar para fazer essa categorização. Quando a gente vai estudar modernamente o Antigo Testamento, tá certo? Os teólogos cristãos, principalmente os protestantes, eles vão organizar esses livros de uma forma mais fácil para que a gente consiga categorizá-los, tá certo? Então nós dividimos em lei, que é a Torá, tá certo? Livros históricos, que são aqueles que vão contar a história do povo de Deus em vários momentos, ok? Nós vamos ter os livros poéticos, que são os que vão trazer poesias, canções, louvores a Deus, ou histórias com um cunho de entendimento moral dentro de uma métrica de poesia judaica, tá bom? E nós também vamos ter os livros proféticos, que nós dividimos em profetas maiores e profetas menores, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode falar é sobre a Torá. Quando você vai estudar a Torá, é muito importante você entender algumas coisas. Cada livro da Bíblia, nós temos a certeza absoluta que ele foi divinamente inspirado e que há infalibilidade naquilo que Deus colocou nas suas sagradas escrituras, tá bom? Mas nós temos que entender que Deus usa cada um desses homens, mas que eles têm suas características pessoais. E essas características pessoais, obviamente, vão entrar no texto como um estilo que vai aparentar, ou como um sentido mais ou menos que você tem da categorização, até mesmo social de cada um. Joia? Vou dar alguns exemplos aqui. Moisés. Moisés ele foi criado no palácio de Faraó.
tá? No maior império da humanidade daquela época, com uma educação nobilíssima. Então, Moisés, o servo do Senhor, antes de ser o autor bíblico da Torá, nós temos um homem que é letrado e formado, tá certo? Então, muito da estrutura que a gente vai ver aqui no Antigo Testamento, na Torá, do que Moisés escreve, no estilo dele, mostra essa instrução, esse conhecimento legal, essa organização que Deus escolhe Moisés justamente por essas características para inspirá-lo e passar para Moisés aquilo que vai ser o conteúdo sagrado da palavra de Deus, tá? Outro exemplo nobre que a gente tem, por curiosidade, no Antigo Testamento, é o profeta Isaías, que é da casa real de Judá, primo, sobrinho, tio de reis, tá certo? Então ele também tem uma pena, vamos dizer assim, que tem um aspecto nobre e uma literatura mais rebuscada, tá certo? Nós temos também pessoas de origem mais humilde, alguns que usam copistas para escreverem o texto, mas, meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês que interessa um pouco quem escreveu para que a gente consiga entender o contexto do que aquilo está sendo escrito e o momento que aquilo está sendo escrito, tá certo? Mas a verdade é que toda a escritura é divinamente inspirada, tá certo? E o que está escrito na palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Por que eu estou dizendo isso? E pode parecer até um pouco chato repetir isso, irmãos. É porque nós estamos vivendo numa época que nós chamamos de já pós-modernidade, em que existe uma pós-verdade, que as pessoas estão relativizando de alguma forma. Pai do Senhor, Xaxá, Deus te abençoe. As pessoas estão relativizando aquilo que as Escrituras estão apresentando para nós, principalmente aquilo que está no Antigo Testamento, tá certo? Por exemplo, antigamente, quando a gente falava, olha, a Bíblia ela se posiciona contrariamente a determinado comportamento social humano ou determinada conduta. Era aquilo que a Bíblia falou, pronto e acabou, não tinha muito o que discutir, e as pessoas aceitavam aquilo ali de uma maneira mais pacífica, tá bom? Hoje, quando se apresenta algumas temáticas que as Escrituras Sagradas trazem, principalmente na Lei de Moisés e no Antigo Testamento, as pessoas elas começam a questionar, mesmo que indevidamente, mas o importante é que Deus me ama, isso aí não tem nada demais, e a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com essa relativização moral, quando as Escrituras elas se posicionam taxativamente contra ou a favor de determinado comportamento. Então, quando a Bíblia nos coloca, principalmente aqui, como a gente está falando hoje do Antigo Testamento, quando a Bíblia nos coloca que determinada conduta, ação não é aconselhável ou ela é vedada ao ser humano, a gente tem que levar isso em consideração. Da mesma forma, quando a Bíblia nos aconselha a ter determinados comportamentos, para que a gente possa tomar determinadas direções, viver de determinada forma, porque a Bíblia também nos aconselha assim, nós temos que absorver isso para a nossa conduta de fé e de prática cristã diária. Beleza? E eu estou falando isso como pastor, obviamente, porque muitas vezes a gente chega em determinados momentos de aconselhamento ou de gabinete e fala, olha, irmãos, a Escritura fala isso, 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 isso e isso. E a resposta que a gente tem é, não, pastor, eu sei, mas o Senhor tem que entender que é assim, 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 assim. Irmãos, por mais que eu possa ser convencido da retórica do argumento ou me comover com aquilo que alguém entenda ser certo ou errado, na verdade nós vamos ser julgados por Deus de acordo com aquilo que ele revelou nas suas sagradas escrituras, né? E essa é a maior preocupação, porque eu posso agradar a irmã Carla, a irmã Lecíntia, a Charlene, a Paula, vários dos irmãos que estão aí no grupo, mas se eu não estiver vivendo uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta e coloca como essencial para as nossas vidas, eu estarei desagradando a Deus, tá certo? E estarei fora de um plano de santidade que a palavra do Senhor estabelece conosco, para nós. Eu gosto muito de repetir que sem santificação ninguém verá o Senhor, não é? Nós temos que buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Também escrito aí pelo escritor aos Hebreus, tá bom? Então vamos lá. Quando eu abro a Torá, eu vou me deparar com os 5 primeiros livros da Bíblia, como eu expliquei aos irmãos. O primeiro livro é o livro de Gênesis, ou o livro das origens, tá certo? Eu quero já avisar, adiantar para os irmãos uma questão. Quando os livros eles são
escritos ainda no original hebraico, eles não têm, amados irmãos, um título para cada um deles, como nós colocamos hoje, tá certo? O título de cada livro não surge ainda nos originais. É uma forma da gente poder denominar esses livros e facilitar o nosso estudo, o manuseio das escrituras, tá? Vocês sabem que na antiguidade eram rolos, né? Pergaminhos, papiros gigantes. Vai ser, irmã Priscila, né? Rolos de pele de animais, e aquilo ali era copiado e copiado, geração após geração, tá? Então, no original, na primeira vez que eles eram escritos, não era costume dos hebreus, dos judeus, colocar título nesses livros, tá certo? E eles passavam a ser denominados pelas primeiras palavras, frases ou expressões que estavam contidos no início do texto. Então ele pegava a primeira parte do texto e usava aquilo ali como uma denominação, tá certo? Em hebraico, a primeira frase da Bíblia, os irmãos já sabem, algo bem costumeiro de se ter aula sobre isso, ele vai falar Bereshit bara Elohim, tá? Bereshit é no princípio, bara é criar do nada, é um verbo que só pode ser atribuído a Deus no hebraico, tá? Aprendi isso aí com o pastor Hélito. E Elohim é uma denominação de Deus, o Deus Altíssimo, tá certo? Uma denominação plural de Deus, já apresentando desde o início a manifestação trina do nosso Senhor. Então, ele era denominado do livro das origens ou dos princípios, Bereshit, tá? Quando há uma tradução da Bíblia, lá já no período que nós chamamos de interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ter uma tradução da Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego, tá certo? Essa versão grega vai ser traduzida por 70 anciãos, tá certo? 70 especialistas, 70 sábios que vão trabalhar, esses escribas, nessa versão bíblica para o grego, tá certo? Como eles são 70, ela é denominada de versão dos 70 ou Septuaginta, tá certo? Toda a vida, isso aí a congregação tem os irmãos de fora, tem coisa que eu tenho que repetir, tá certo, irmãos? A congregação já está acostumada, né? Toda a vida que você vê escrito em algum lugar um texto, né? L, X, X, né? LXX, vou escrever aqui para você. Isso aí é 70 em algarismo romano, tá certo? Então essa é a Septuaginta, que é uma versão muito importante, porque é a versão mais comum que a gente vai ver na época do ministério de Jesus. Jesus vai citar várias vezes, né? Os evangelistas e os escritores do Novo Testamento vão fazer citações ao Antigo Testamento várias vezes, e é justamente dessa tradução da Septuaginta, tá bom? Beleza? Paz do Senhor, irmã Isabel. Então, no livro dos princípios, lá em Gênesis, nós vemos Deus falar sobre a origem de todas as coisas. E a gente a gente acha que é o princípio só da humanidade, porque lá tem a criação do universo, do mundo, de Adão, de Eva, primeiro casal, e a gente acha que é só quando ele fala sobre o livro das origens ou do princípio, porque Gênesis significa princípios, origens, tá certo? Quando a gente vê essa expressão, a gente acha que isso aí vai terminar na primeira família. Ora, na verdade, o livro de Gênesis ele vai apontar o princípio de todas as coisas, tá certo? Então você vai ter a origem do universo, você vai ter a origem da criação, do mundo, dos animais, das plantas, a origem do homem e da mulher, a origem do casamento, a origem da família, a origem das nações, a origem da adoração a Deus, a origem do sacrifício de sangue, a origem da interação entre Deus e o homem, a origem do juízo, né? A apresentação inicial do que seria um juízo de Deus lá. A gente vê isso duas vezes, né? Pelo menos duas vezes no livro de Gênesis. E você vai ver também a origem de uma nação que Deus vai formar logo após o dilúvio, tá? Talvez eu esteja adiantando, porque eu sei que os irmãos já têm um conhecimento bíblico, e tendo esse conhecimento bíblico já sabem que o livro de Gênesis você vai ter a criação, a queda do homem, tá certo? Você vai ter ali basicamente o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, depois Deus dá uma nova geração a Adão, que é seu filho Sete, a geração de Sete vai adorar a Deus,
a geração de Caim se corrompe cada vez mais no pecado. Em algum momento essas gerações elas vão se interrelacionar e o pecado ele vai se tornar abundante sobre a terra. Depois você vai ter um momento em que Deus vai derramar juízo sobre a terra no dilúvio. Depois do dilúvio, Deus vai fazer um pacto com o homem para que não seja novamente destruída a terra com água, com chuva. Depois disso, você vai ter um momento em que as nações humanas começam a se erguer novamente e você vai ter a Torre de Babel e mais um juízo, já o terceiro juízo de Deus sobre as nações, destruindo todas aquelas nações que se rebelaram contra Deus lá na Torre de Babel. Ok? A partir daí, irmãos, a história ela vai tomar um vulto muito importante. Por quê? Ora, se lá, Pai Senhor Fernando, se lá em Babel, todas as nações que haviam na época vão se posicionar contrária e rebeldemente a Deus, dizendo que querem chegar aos céus, ser igual a Deus e esse tipo de coisa. Quando o Senhor destrói a Torre de Babel e gera essa confusão de línguas, ele também distancia essas nações, ok? Então vamos lá. Deus vai operar um milagre a partir daí. Ele vai pegar de todas essas nações, que ele podia escolher uma dessas nações, ter misericórdia delas e começar uma nova história a partir daquela nação. Mas na verdade Deus vai fazer, Deus vai operar um milagre. Ele vai de dentre um desses povos, tá? Dos descendentes de Éber, ele vai escolher um homem, filho de Tera, chamado de Abrão, tá certo? Esse homem ele já é velho, e ele é casado com uma mulher velha, que já passou da idade de poder gerar filhos, e que além disso, ela era velha, já tinha passado pelo momento que ela poderia gerar filho, e ela ainda tinha uma terceira característica, ela tinha sido sempre estéril. Então essas três características, a velhice, a idade que já não era mais suficiente para um organismo feminino, né? Depois da menopausa a mulher não engravida mais, ela não poderia gerar filhos, e o terceiro, ela era estéril, porque nunca durante a sua história ela pôde ter filhos. Deus vai pegar essa mulher improvável, que não pode gerar, e esse homem já velho, que também teria sérias dificuldades de gerar, e da união deste casal, Deus vai gerar uma família, tá certo? Na verdade, Deus vai gerar para eles um filho. Ora, Deus faz uma promessa a Abraão e fala para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar onde que eu te mostrarei, tá certo? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa estranha, irmãos, para um homem que não tinha filho, ele não tinha geração, ele não tinha como ter uma geração para que as famílias da terra fossem abençoadas. Ele não tinha essa perspectiva de geração, tá certo? Nosso pai Abraão. Mas Deus vai pegar de todas as nações que se levantaram contra, rejeitá-las e vai eleger uma nação. E essa nação é a nação de Israel, como os irmãos sabem, tá? Deus gera um milagre através de Abraão e de Sara, nessas impropriedades e impossibilidades deles. E nessas impossibilidades e impropriedades, Deus vai gerar um milagre. E o nome desse milagre é riso. O nome desse milagre é Isaac, tá bom? Isaac também, irmãos, vai ter sérias dificuldades para gerar, tá certo? A sua esposa, Rebeca, né, escolhida pelo seu pai, é uma figura da igreja, tudo mais, e Isaac de Cristo. Nós vamos ter uma mulher que também ela não pode gerar. Então Deus continua aplicando o seu milagre nessa família. E quando ela engravida, ela vai ter gêmeos. Esses gêmeos nós conhecemos como Esaú e como Jacó, tá certo? Esaú e Jacó são os filhos de Isaac. Deus trabalhando ainda nas impossibilidades. Dos dois filhos, o natural é que o escolhido fosse o mais velho. Deus vai, através de uma situação gerada, criar descendência, também de uma maneira inusitada, para Jacó. Nós sabemos que Jacó, Pai Senhor, irmã Dani, Jacó vai enganar o seu pai com a ajuda da sua mãe, roubar a primogenitura do irmão, vai fugir por causa disso, vai pagar um preço altíssimo na casa de Labão, e quando ele está pagando esse preço altíssimo na casa de Labão, ele se apaixona por uma mulher, tá certo? E essa mulher pela qual ele se apaixona, ele trabalha durante 7 anos para casar com ela,
e aí aquele que enganava é enganado. Ela não vai ser dada para ele, mas quem vai dar vai ser sua irmã Lia. Lia vai casar com Jacó, ele vai trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel, tá? Quando ele casa com Raquel, que é a mulher que ele ama, que é a mulher que ele tem a esperança de dar a continuidade da geração que ele teria, ela também tem dificuldades, irmãos, tanto para engravidar, que quando ocorre o parto do seu último filho, ela tem 2 filhos, a Raquel, né, que é José e Benjamim. Quando o Benjamim vai nascer, ele vai morrer, tá? Ou a mãe vai morrer na hora, perdão, a mãe vai morrer na hora do parto, tá certo? Então Raquel, o amor da vida de Jacó, vai morrer na hora do parto. Depois disso, você vai ver que Deus vai trabalhando, porque Jacó ele vai ter, irmãos, 12 filhos, tá certo? 2 desses com Raquel, né? Mas ele também vai ter filhos com as concubinas, com as servas das suas mulheres, tá certo? E quando ele tem filho com as servas das suas mulheres, esses filhos todos, além das esposas, das suas servas, vão gerar as 12 tribos de Israel, tá bem? Cada uma dessas tribos tem características muito específicas. E inicialmente, só um pouquinho, organizando aqui. Inicialmente, nós achamos que a história está saindo do controle. Por quê? Porque nós vemos que quando José nasce e de alguma forma é beneficiado pelo seu pai, vai ser gerado um ciúme entre seus irmãos. E os seus irmãos, 10 deles, se colocam contrariamente a José. Então você tem também, irmãos, no livro de Gênesis, o início dos grandes dramas familiares, tá certo? Eu vou abrir um parêntese aqui. Hoje eu prometi que a aula ia ser mais de estudo teológico, mas eu quero fazer uma aplicação prática aqui para os irmãos. Irmãos, olha, a Bíblia não esconde que família tem problema, tá certo? Famílias de homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, né, tiveram problemas gigantescos, muito maiores do que os problemas que você vive aí na sua casa, na sua família, tá? Mas eu quero dizer para você, da parte do Senhor, que isso não é motivo para vergonha nem desespero, mas de correr para os pés do Senhor para resolver os problemas familiares que você tem, tá certo? Família, a gente não desiste, irmãos. Família, a gente leva para os pés de Jesus para que a gente ajeite aquilo que precisa ser ajeitado na nossa família. Muitas vezes até mesmo em nós, tá? A gente às vezes acha que o problema é todo mundo. Todo mundo está errado e a gente está certo. Talvez a gente esteja errado também, ou só a gente esteja errado nessa história. Então você vai ter um conflito ali na família de Jacó. Esse conflito vai gerar um dos momentos tristes que a gente vê relatado na palavra de Deus, que é quando José ele é lançado, os irmãos querem matar ele, e ele é lançado num poço, depois ele é vendido como escravo, né? E quando ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, uma caravana de ismaelitas vai levar ele para o Egito. Lá ele vai passar por um processo difícil e doloroso, mas nós vemos no final do texto que ele... A gente vê no final do texto de Gênesis que tudo isso era providência de Deus para salvar a sua nação. E para que ali no Egito o povo de Deus pudesse crescer, prosperar, se multiplicar, em algum momento sob o jugo de Faraó, para que houvesse crescimento e para que ele se tornasse uma grande nação da maneira que Deus prometeu a Abraão. Joia aí? Pegaram? Tá. Acho que hoje só vai dar tempo de fazer a Torá. E bem resumido, irmãos. Dava para falar muito mais coisa. Eu estou tentando ser resumido. Eu espero que os irmãos estejam absorvendo alguma coisa, tá? O segundo livro acaba Gênesis, tá? José salva os seus irmãos. 70 almas dos filhos de Jacó e suas famílias, dos filhos de Israel e suas famílias, vão para o Egito. Ali eles crescem, se multiplicam. Eles vão viver um período ali, vários séculos ali no Egito. E nós iniciamos o livro de Êxodo num cenário totalmente diferente. O povo de Israel não era mais um povo bem recebido lá em Gósen, no Egito. Eles não eram mais da linhagem do governador do Egito, que era José. Agora eles estão sob o jugo de uma escravidão, ok? Estão sob o jugo de uma escravidão durante um período de aproximadamente 450 anos. Aquela nação, os estudiosos divergem da quantidade, mas nós entendemos à luz dos números bíblicos que você tinha pelo menos 3 milhões a 6 milhões de almas
das tribos de Israel que estavam vivendo no Egito nesse momento em que se torna um cativeiro próximo à ascensão de Moisés, tá certo? A partir do livro de Êxodo, o principal personagem da narrativa é o próprio Moisés. Ele vai ser o homem que Deus vai levantar para tirar o seu povo da escravidão no Egito, ok? E o livro de Êxodo começa com o nascimento de Moisés, relatando o clima que estava vivendo naquele momento. O primeiro fato que a gente tem que observar é que o povo de Israel tinha se tornado escravo no Egito, tá certo? Segundo, que essa escravidão era de um jugo muito pesado para o povo de Deus, ao ponto de fazê-los orar a Deus pedindo e clamando por misericórdia. Joia? Terceiro, essa escravidão era tão pesada e o medo do crescimento do povo de Israel era algo tão pontuado nesse novo faraó que não conhecia, que não teve relacionamento com José, não conheceu, que nós vamos ver que há uma ordem real para que todos os homens de Israel, ao nascerem, eles deveriam ser mortos, tá certo? E esse fato é um fato muito duro e absurdo, porque nós vemos um genocídio de crianças dos hebreus, de meninos hebreus, ocorrendo ali logo no início do livro de Êxodo. Mas Deus, ele suscita um livramento, tirando Moisés dessa situação, fazendo com que ele seja colocado num cesto de vinho pela sua mãe. Quem vai encontrar essa criança vai ser a filha de Faraó, uma princesa do Egito, vai adotar essa criança para criar. Então o menino escravo hebreu vai ser criado dentro do palácio de Faraó. Joia? Graças a Deus, Deus cria um plano ainda para que sua mãe possa amamentá-lo e ser uma espécie de ama de leite do menino Moisés. Então ele vai ter alguma relação ainda inicial na sua infância primeira com o povo hebreu. Ele vai crescer. E quando ele cresce, formado para ser um príncipe do Egito, nós vemos que José ele se torna um instrumento de Deus de libertação do povo. Ele vê um momento em que um dos seus irmãos de sangue está sendo... um hebreu está sendo morto pelos soldados, espancado pelos soldados egípcios, e num acesso de fúria ele vai matar o soldado egípcio, e ele vai precisar fugir do Egito para que esse assassinato não traga consequências para ele, tá certo? Ele vai fugir do Egito, e ele vai encontrar uma comunidade onde há o pastoreio. Ali ele vai conhecer o seu sogro Jetro, vai casar com sua esposa, e essa fuga de Moisés ela vai acontecer quando ele vai ter 40 anos de idade. E aí ele vai passar por mais 40 anos vivendo nessa comunidade, sendo pastor no deserto, próximo às montanhas. E quando ele está lá, Deus vai se revelar a ele, através de uma teofania, Deus vai se manifestar na sarça ardente, como os irmãos bem conhecem. E ali Deus vai começar a se apresentar e a falar com o homem novamente, depois de séculos sem falar com o homem, né? Se você for calcular o tempo de escravidão do povo, mais o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, né? Vamos dizer que Deus ele se revelava e falava diretamente. O último que a gente consegue ter uma imagem de Deus falando diretamente é ali com Jacó, né? Talvez com José, mas já através de sonhos e revelações. Você vai ter quase, irmãos, 500 anos ali, 400 anos, 500 anos, em que Deus não fala com a humanidade. Que é mais ou menos, irmãos, o tempo que a gente tem. O Brasil tem 500 anos de idade. Então, imagine aí um tempo grandioso que Deus não se relacionava, não estava falando diretamente com o povo judeu, tá bom? Pai, sua irmã Lúcia. E aí Deus vai falar diretamente com Moisés. E vai se revelar na sarça e vai se apresentar como o Deus eu sou, né? Eu sou o que eu sou. Ele é o Deus que é aquilo que é necessário, que ele é suficiente, que é o Deus que não precisa ser explicado, que ele não existe, ele é Deus. Porque para você existir, você eventualmente tem que ter sido criado, né? O nosso Deus, mais do que existe, ele é, tá certo? E ele vai se apresentar a Moisés e vai começar com Moisés uma revelação para que o povo seja liberto do Egito. Então Moisés volta com cerca de 80 anos para o Egito, se apresenta a Faraó,
E lá ele vai começar a falar que Deus tem um plano com o povo, que o povo tem que sair do Egito para adorar a Deus. Mas na verdade nós sabemos que já é o plano do Senhor para criar uma nação sacerdotal em Israel. Eu não vou me ater às 10 pragas do Egito, os irmãos conhecem, né? Todas elas, ou quase todas elas. A 10ª praga, ela traz uma revelação já das Escrituras a respeito do plano da salvação. Né? Quando Deus ele colhe todos os primogênitos, né? Deus, a gente vê ele criar um escape para o povo de Israel. Que escape é esse? Aqueles que ficassem dentro das suas casas na noite da Páscoa, né? Que estivessem ali com os umbrais das suas portas, né? Manchados de sangue, pintados de sangue, eles receberiam o livramento da parte do Senhor, tá certo? A morte passaria, levaria os egípcios, né, os primogênitos do Egito, mas daqueles hebreus cujo sangue estivesse vertido nos umbrais das portas, não haveria morte naquela noite. Irmãos, isso é uma tipificação muito clara do que é Cristo Jesus para nós. Todos nós, a palavra do Senhor nos fala, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra continua dizendo, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. A palavra continua dizendo, o salário do pecado é a morte. Mas Deus suscitou para nós um cordeiro, que é Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus nos livra do mal e da morte e nos garante vida eterna com o Senhor. Tá bom? Então Deus já vai revelando, irmãos, especificidades e sombras daquilo que viria a ser a revelação da doutrina da salvação e do plano da salvação dele para a humanidade. Glória a Deus por isso. Paz do Senhor, Paulinho. Deus abençoe. Logo após, a gente vê Deus tirar esse povo do Egito, abrir o Mar Vermelho, né? Não permitir que Faraó os escravize de novo, e levar esse povo para o deserto. E é no deserto que nós vemos o laboratório de Deus para a transformação da vida do povo, para a purificação dessa nação e para a formação dessa nação. Então, no livro de Êxodo, nós vemos Deus forjar a nação de Israel a partir da promessa que ele fez lá atrás a Abraão e refez a Moisés de levar esse povo para uma terra que mana leite e mel, tá certo? Fazê-los uma nação incontável como as estrelas. Em algum momento a gente acha que Deus tinha esse plano fechado somente em Israel, irmãos. Mas esse plano de salvação que Deus vai gerar, ele vai alcançar cada um de nós. Porque em Abraão, nós somos filhos de Abraão, não pelo sangue alguns, né? Eu costumo dizer que minha avó fala que eu tenho sangue judeu aqui, tá certo? Não sei se eu tenho, né? Diz que tem uns nordestinos que tem sangue de judeu e minha avó dizia que a gente tinha, tá certo? Mas, eu não sei se essa história é verdade, mas eu posso dizer que eu sou filho de Abraão pela fé, porque Abraão creu, segundo escrito aos Hebreus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então eu me torno filho de Abraão na medida em que 2 processos acontecem na minha vida. O principal processo é porque eu também criei na salvação que Deus provê para a humanidade através de Cristo Jesus, o meu e o seu Salvador. Então, crendo em Cristo, eu me encontro como filho da fé de Abraão, porque eu creio na mesma promessa que Abraão creu lá atrás, em que Jesus está trazendo a remissão não somente para Abraão, não somente para mim. São benditas em Abraão todas as famílias da terra por causa de Cristo Jesus. Se você não der um glória a Deus por isso, você não dá glória a Deus por mais nada. Amém? Bora lá. Nessa continuidade, nós vemos Deus buscando fazer um projeto de uma nação sacerdotal com Israel. Durante vários momentos na jornada do deserto, você vai ter momentos em que Deus se revela a Israel, Israel não crê, Israel murmura, Israel esquece das promessas, e por causa disso, Israel vai pagando preço ao longo da jornada. Há uma culminação desse processo quando Deus, nas bordas do Monte Sinai, tá certo? Ele vai chegar para Israel e vai falar o seguinte: olha, Israel, vocês ficam aí embaixo do monte, deixa o acampamento lá atrás, fica aí embaixo do monte.
meu servo Moisés vai subir até o meio do monte. Quando vocês ouvirem o som de buzinas, o som de trombetas, Moisés vai subir ao cume do monte, onde eu vou me revelar, e vocês vão subir o monte. Há uma revelação na entrega dessa aliança, dessa dispensação da lei por parte de Deus, que é aí que Deus vai começar a entregar a lei, em que Moisés sobe no meio do monte, o povo está ao redor do monte, conforme Deus falou. Mas quando Deus se revela, o monte ele começa a fumegar, a tremer, né? a ter um momento em que você vê uma representação física do juízo de Deus pelo pecado. Naquele momento, quando a buzina soa, o povo ele vai temer, e ao invés de subir o monte, quando Moisés sobe ao topo, o povo me mandando o decreto aqui do Ibanez, eu já recebi mesmo, já eu anuncio. No momento em que o povo vai subir, deve subir o monte, Moisés o cume do monte, Moisés vai ao cume do monte, mas o povo, ao invés de subir o monte, ele vai voltar para as suas tendas. E ao voltar para as suas tendas, a palavra é muito clara, eles voltam porque eles têm medo daquilo que está acontecendo. Eles têm medo de Deus, primeiro, porque eles não conhecem verdadeiramente quem esse Deus é. Segundo, porque falta confiança em Deus, naquilo que Deus tinha mandado fazer. E terceiro, porque eles eram desobedientes. Deus mandou subir o monte e eles voltaram para casa. Havia medo no povo. Ora, por que esse povo tinha medo de Deus? Obviamente, segundo o relato de João, a gente entende que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se essas pessoas conhecessem naquele momento verdadeiramente a Deus, quem Ele era, o plano da salvação, o amor que Deus tinha por eles, eles iam amar a Deus também e não teriam medo do Senhor. E aí, nesse momento em que há uma quebra, porque Deus queria transformar Israel numa nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Mas Israel, ela não vai ao monte. Por isso que Pedro diz que nós somos a nação sacerdotal. Porque aquilo que não se cumpriu em Israel, cumpriu em nós como igreja. Por quê, irmãos? Porque o sacerdócio que vai ser estabelecido lá em Êxodo, no Antigo Testamento, Levítico, Número e Deuteronômio, ele é um sacerdócio de sangue segundo a descendência de Levi. Né? Para você ser sacerdote, sumo sacerdote no Antigo Testamento, você tinha que ser, vamos ver o sumo sacerdote, ele tinha que ser da casa de Arão para ser sacerdote, tá certo? E Arão era da casa de Levi, que era uma das tribos de Israel, que é da descendência de Abraão. Vamos contar quantas gerações no mínimo teria? Abraão, Isaque, Jacó, Levi, pulam-se gerações e gerações, você vai ter Arão, para que você seja um sacerdote. Então você tem que estar dentro dessas 5 especificidades geracionais, ok? Então esse sacerdócio escolhido por Deus era segundo a geração e segundo a carne e o sangue. Deus escolheu para uma dispensação, para um propósito, para firmar uma aliança com esse povo, tá certo? Mas acaba que não é só com Israel que isso vai acontecer. Vai ser com uma casa dentro de uma casa de uma das tribos de Israel. Tá bom? Joia? E aí Pedro vai dizer que nós fomos chamados pelo Senhor para ser uma nação de sacerdotes. Vamos ver uma diferença disso aí, irmã Maria de Leusa? O que é que isso significa, né? É um detalhe bíblico, às vezes passa despercebido. Em Israel, para que pudesse ser pedido perdão pelos pecados, você ia ter que ter o seguinte, ó, o sumo sacerdote, uma vez por ano, da casa de Arão, da tribo de Levi, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ele tinha que passar por um extenso ritual, tá? E ele ia entrar no que nós chamamos de tabernáculo, que era um templo feito de pele de animais e de madeira e de ornamentos. Depois de um extenso ritual, ele ia chegar diante de Deus e pedir perdão pelo pecado do povo, tá bom? O que é que Jesus faz? Ele se dá em sacrifício ele mesmo, como o cordeiro que era sacrificado lá na antiga aliança, ele mesmo sendo sumo sacerdote nessa aliança, para que ele sendo sumo sacerdote, nós sejamos os sacerdotes de uma nova aliança. Então, em Jesus eu tenho acesso à salvação e à remissão.
E o que é que Jesus faz? Ele rompe o véu que havia separando esse tabernáculo, essa estrutura de tendas, o lugar santo do lugar santíssimo. E ao romper esse acesso, ele nos dá livre acesso a Deus. Ou seja, da forma que que Jesus Cristo nos leva a Deus Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, aquilo que Jesus nos mostra lá em Mateus, tá certo? O que é que o Senhor, Pai seu, irmão Heleno? O que é que o Senhor Jesus vai fazer também? Ele nos ordena sacerdotes de uma nova aliança para que nós possamos trazer as pessoas até a sua presença, para que ele possa levar essas pessoas à presença do Senhor e à salvação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então o plano que estava sob Israel foi concretizado em nós, porque Israel temeu, né? Não amou o Senhor, não foi obediente ao Senhor, porque a lei não poderia restaurar Israel. A lei que nós vamos ver nos outros livros era apenas uma régua, uma medição, um padrão de Deus para a santidade, né? Mas ela era inalcançável, porque a lei não poderia transformar ninguém, tá? Se você pegar uma régua de Carlos e me medir, e depois você esticar uma trena, vamos dizer, e depois você esticar mais essa trena, eu vou ficar mais alto porque você esticou a trena? De maneira nenhuma. Então a lei era uma medida de Deus para que o homem pudesse buscar alcançar. Mas a salvação só se dá pela graça em Cristo Jesus. Tanto para nós que olhamos para a cruz do Calvário e cremos na esperança de salvação e de vida eterna e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para aqueles amados do Senhor que na antiga aliança esperavam a promessa de salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Continuar um pouquinho aqui. Êxodo, tá certo? Acho que a gente vai até Êxodo só hoje, para não ficar muito longo para os irmãos. Prometo que eu vou terminar 21 e 30, tá certo? Lá em Êxodo, ainda nós vamos ver esse projeto acontecer no deserto. Lá no monte, Deus vai dar a sua lei para Moisés, tá certo? As suas ordenanças sobre a adoração, sobre o padrão de santidade, sobre o padrão de como deveria ser a adoração no tabernáculo, sobre a construção do próprio tabernáculo, tá? Isso tudo é muito importante, irmãos, e tem apontamentos para o que seria a dispensação e a aliança que a gente vive com Cristo Jesus atualmente, tá certo? Mas eu quero destacar uma coisa, irmãos, de todos os preceitos que Deus coloca, tanto aqui no livro de Êxodo, como Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Que depois a gente vai continuar com eles. De todos esses preceitos, irmãos, a gente vê que Deus, de uma maneira muito especial, vai apresentar aspectos morais a respeito do que Ele é e como Ele quer que a gente se relacione com Ele, tá certo? Então vamos lá. O que é que a gente não cumpre da lei hoje em dia, irmã Alecinte de Sá? Os preceitos que são cerimoniais e os preceitos que são de natureza civil. Primeiro, por que a gente não cumpre os preceitos de origem civil, presbítero Edi Carlos? Porque nós não vivemos na nação de Israel. Na verdade, nós somos peregrinos e forasteiros, né? A nossa pátria não é aqui na terra, é lá no céu. Então, eu não preciso mais de uma lei que tenha preceitos civis de como eu tenho que me comportar, as festas que eu tenho que comemorar, os dias que eu devo ter de feriado, as questões civis que eu tenho que realizar. Segundo, os aspectos cerimoniais da antiga aliança, eles não são necessários, né? Eles foram, na cruz do Calvário, cumpridos por Cristo Jesus, para que nós possamos entender que o relacionamento de Deus não é mais com Deus que nós temos. O judeu tinha na antiga aliança, tá certo? Porque lá na antiga aliança, eu tinha que sacrificar animais e eu não preciso mais fazer esse tipo de cerimônia. Eu tinha que guardar festas religiosas e eu não preciso fazer mais aquilo. Eu tinha que guardar dias santos específicos, mas eu não preciso mais fazer isso. Por quê? Porque o nosso repouso, o sábado no caso, é Cristo Jesus, né? O nosso descanso está em Cristo e não mais num dia da semana que anunciava o repouso que Cristo traria para a nossa alma. Aspectos, eu não preciso mais chegar no culto de Santa Ceia, por exemplo, e sacrificar um animal e derramar o sangue dele e aspergir sobre um altar. Por quê, irmãos? Porque Jesus nos mostra que na sua nova aliança o sangue dele já foi derramado, e o sangue dele, mais do que cobrir o pecado como o sangue dos animais cobria, ele limpa, ele lava, ele retira todo o nosso pecado. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Mais do que isso, nós vemos Jesus falando com a mulher samaritana lá em João, capítulo 4, e dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Acabando com a celeuma, se Deus ia ter que ser adorado no templo ou no monte, hoje nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. A gente se reúne como igreja, dentro de um salão, né? Consagramos aquele lugar ao Senhor, isso é uma bênção, é importante, mas o fato é que a igreja não é mais aquele salão de pedra, o local de adoração, o templo de adoração ao Senhor, não é mais aquela construção ali, aquela loja que a gente aluga no Riacho Fundo 1, ou aquela construção que os irmãos têm lá no Bandeirante, ou no lugar que você está indo congregar. É o local em que nós adoramos ao Senhor, é o local em que nós estamos reunidos. Gente com Jesus e o Espírito Santo, que nós somos casa de adoração, templo de adoração ao Senhor, ou quando nós nos reunimos e congregamos para adorar a Deus. Que há um propósito bíblico, obviamente, na congregação, segundo aquilo que Paulo fala. Isso é tão bonito, irmãos, porque a gente está aqui pela internet, eu não estou ouvindo os irmãos, eu sei que tem agora, nesse momento, já teve 30, a gente tem umas 20 famílias aí que estão participando do culto. E nós sabemos que em espírito, eu, a irmã Jeane, a irmã Neuri, nós estamos unidos adorando a Cristo Jesus. E que esse meu quarto, aqui onde eu estou, onde eu durmo, eu e a irmã Sara, a cama está aqui do lado, né? Aqui atrás é a porta do banheiro, você vê ali o aquário que o meu peixinho está ali, né? A televisão e tal. Esse lugar aqui não tem os ornamentos que o templo de Salomão tinha, ou que o tabernáculo tinha, mas o Senhor se manifesta e se faz presente, porque aqui nós adoramos verdadeiramente o nome do Senhor e invocamos o nome do Senhor. E as Escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu estou encerrando aqui com Êxodo, vou retomar em Êxodo para não ficar extenso na próxima lição, tá certo? No próximo ensinamento. Mas a gente vê essa jornada do povo pelo deserto, Deus manifestando sinais, maravilhas, cuidando do povo, fazendo coisas gloriosas. A gente vai entrar um pouco mais nessas questões, né? E eu espero que no próximo culto a gente consiga terminar a Torá, tá? E a gente vai até onde der, em nome de Jesus, aqui online, enquanto essa quarentena, essa restrição durar, tá? Para quem chegou agora, a gente já está encerrando. Nós, respeitando o decreto do governo do Estado, do Distrito Federal e as orientações do Ministério da Saúde, nós estamos com o nosso templo fechado, mas nós estamos nos reunindo como igreja online, fazendo cultos ao vivo, colocando mensagens de devocionais para os irmãos todos os dias lá no nosso canal do YouTube, que nós vamos subir esse estudo logo mais assim que terminar aqui no Facebook, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, e eu quero encerrar, irmãos, com uma oração especial pelos nossos irmãos que estão enfermos e também pelos nossos irmãos que estão no que nós chamamos de situação de risco, né? Que são idosos ou que têm outro tipo de doença, diabéticos, asmáticos, para que a gente possa apresentá-los a Deus, tá certo? Nós sabemos que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de bodes e de cordeiros, segundo o escritor aos Hebreus nos mostra. Nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar o pecado e que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ele é suficiente também para nos livrar e nos curar. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graça por esse momento de estudo e de comunhão entre irmãos. Nós queremos, Senhor, te apresentar aos nossos irmãos que estão padecendo neste possa chegar com providência e cura, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no corpo, repreendendo toda enfermidade. Nós queremos, Pai, te pedir também a proteção do nosso povo, dos nossos irmãos e da nossa sociedade deste vírus e dessa doença. Que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor, e fazer com que esta propagação desse vírus bata em retirada. Nos ajuda, Senhor, a continuar jejuando e buscando a Tua presença, repreendendo esse mal, Senhor. De maneira especial, nós queremos te clamar. Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor. Nós sabemos que é difícil para muitos a questão de não estar trabalhando, mas que o Senhor possa ser a providência e trazer o suprimento que é necessário. Nós queremos te pedir, Senhor, que venha abreviar esses dias, para que nós possamos nos reunir novamente, Senhor, fisicamente como igreja do Senhor, porque sabemos que mesmo conectados, nós estamos nos reunindo como uma igreja eleita e salva por Cristo Jesus. Abençoa cada um dos nossos irmãos,
nos dá uma noite de paz e uma semana, um término de semana abençoado por Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, amanhã e sexta-feira nós teremos ainda devocionais, tá certo? Eu não vou dizer quem é amanhã não, vou fazer uma surpresa, vai ser uma bênção. Amanhã, 5 da manhã, a gente já sobe o devocional. Sexta-feira, mais um dos nossos missionários, o missionário Denis, estará ministrando o devocional também. Sábado nós estamos subindo o arquivo da Escola Bíblica, já iniciando o novo trimestre, com o pastor Eliezer da Silva Guedes, tá certo? O pastor Elisha Hoffman estará ministrando a palavra e pastor Eliezer, eu chamo ele de Elisha, tá? Ele estará trazendo a primeira lição do novo trimestre, vai ser uma bênção. No domingo, 4 horas, nós estaremos realizando o culto ao vivo aqui pelo Facebook. Você é nosso convidado a participar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, te proteja em paz, te guie em santidade, te livre de todo mal, no nome de Jesus. Um beijo grande e a gente vai se ver logo, logo, no nome do Senhor. Estenda as mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Qual o nosso lema? Unidos, edificados e conectados agora. Certamente faremos uma grande obra para Deus. Que Deus te abençoe.